Fala pessoal do YouTube, muito bom poder estar falando contigo mais uma vez. Sabe essas coincidências da vida? Essa aqui é uma delas. Eu acabei de receber um vídeo da China e estou passando aqui aonde? Na Shinerai, e a gente vai falar um pouquinho sobre moto chinesa e a invasão dessas motos aqui no Brasil. É comigo até o final, eu sou o Cláudio, você está no PVH On The Road. Antes de começarmos o nosso motovlog e falar sobre o assunto de hoje, que são as chinesas, deixa eu te mostrar a prova do que eu estou falando. Ó, essa aqui é a concessionária Shinerai em Porto Velho. Essas aqui não são Shinerai. Eu estava falando com o vendedor aqui, ó, o tamanho do galpão. E ele conseguiu, ó, secar tudo. Só tem essas duas Shinerais aí. Então tem vendido muito essas motos, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil todo. E é sobre isso que a gente vai falar. Vai acompanhando aí, já deixa teu like, compartilha se você não é inscrito e vamos falar sobre essa invasão das chinesas no Brasil. Prezado e prezada, como eu anunciei no início, na thumbnail, a gente vai falar sobre como é que estão o grande aumento de motos chinesas aqui no Brasil. Porto Velho não está diferente. Olha só essa coincidência. Eu, agora cedo, recebi um vídeo e algumas fotos, e eu vou colocando elas aqui, tanto o vídeo quanto as fotos, conforme a gente for conversando, de um amigo. Na verdade é um primo meu, que é empresário desses caras empreendedores e visionários, e ele está nesse momento na China. Foi para uma feira chamada Canton Fair. É uma feira que tem lá na China, já desde 57, aí eu fui pesquisar. Eu não sou especialista, deixo bem claro. Sou igual a você que está agora assistindo o PVH On The Road. Eu gosto de moto e a gente lê aqui uma coisinha, outra lá. A informação está muito disponível hoje, mais do que nunca, lá na internet. E a gente faz disso conhecimento, tanto eu quanto você, mas sem a pretensão de ser especialista em nada. Tem canal aí de gente especializada, o cara que se formou, fez PhD, etc e tal. No nosso caso, a gente é entusiasta. Mas então, recebi de manhã cedo, aquele fusuzão grande lá, você sabe disso. Se é cedo aqui, lá estava anoitecendo. E aí esse meu primo mandou essas imagens, e aí vou colocando para você sobre essa mega feira. Vou fazer aqui um canal para o meu amigo lá de Porto Velho, Cláudio Lopes Negreiros, as novidades aqui da Canton Fair, no quesito motos. Então, como eu tinha falado para você, essa Canton Fair aí é uma das maiores feiras motociclísticas do mundo, né? E olha só, tem de novidade aí que a gente não conhece. Essa King Key, você nunca ouviu falar, dá uma olhada nessas motos aí, ó. Essa moto parece grande, tem custom. King Key, já ouviu falar? Então consulta aí, dá um Google. Essas aí, eu acho que são as F Motos. CF Moto, na verdade. Tá famosa na rede social, a gente fica vendo essas motos. São motos bem leves, o cara tem uns cortes aí com elas. Motos que parece que pesam menos de 100 kg e é uma moto imponente, grande, como você tá vendo aí, ó. Tem essa coloridinha aí, essa Speed, uma Bobber ali atrás. Então a China tá dominando também o mercado motociclístico. Você vê que os caras têm design pra caramba, né? Tem muita opção de motocicleta e o preço muito agressivo. Vamos ver o que ele fala mais aí. Coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Aí tá com alguém falando alguma coisa aí, você vê que o cara não gosta de moto, mas tá entusiasmado. Ah, essa GWM também, olha que moto bonita essa GWM, nunca ouvi falar em GWM, dá uma olhada aí. Que moto bacana, cara, essa chinesa, deu vontade de ir pra China agora. E tem essas mais voltadas pro pessoal de uso diário aí, que trabalha, quer ir só pro trabalho. Tem essas pequenininhas aí também pra molecada. Então tem para todo gosto o mercado chinês. Olha aí, até com sidecar. Porra! Esse negócio. E essas aí com cara de Harley Davidson. Não consegui identificar a marca daqui. Você que conhece, mas são triciclos, né? Você viu que tem caixa de som ali atrás. Olha a cara dessa moto, parece Electrica Glide. Motor em V. Então, cara, a China tá com essa opção aí e aquela coisa do protecionismo, e a gente acaba fechando os olhos para essas oportunidades, mas eu agradeço ao Jean. Valeu. Ele não gosta de moto, tem medo de moto, inclusive reprova
esse meu hábito, esse meu gosto, esse meu lazer. Fala muito mal. Mas quando chegou lá e viu nessa feira essa quantidade de motos, ele achou curioso e lembrou de mim e aí mandou o vídeo. E falou, estava espantado, disse que era muito grande. Aí tinha uma pouca coisa daquilo que ele pôde constatar por lá, que a feira é imensa. Depois eu fui para a internet e vi que é algo absurdo. Não trata só de moto, né? Trata de muitas outras coisas. Hoje a China, você sabe disso, ela está dominando o mercado mundial, seja lá do que for. E ainda não dominou motocicleta, acho que por causa do protecionismo das leis de cada país. Aqui, por exemplo, nós temos um parque industrial já consolidado, lá em Manaus. As motos vêm pré-montadas, porque se chama montadoras, nós temos lá em Manaus montadoras, depois sai a distribuição. Então, por conta da nossa legislação ambiental também, etc., então nem todas as marcas, e o investimento que seria feito também, nem todas as marcas estão por aqui. A gente tem as marcas mais tradicionais, mas agora as chinesas. A Shinerai é uma delas, mas você tem também as Zontes. Você tem uma agora que está muito bonito, um motor chamado Benda. Tem, enfim, eu vou colocar algumas aqui, que agora não me lembro de todos, mas tem uma infinidade de motos estrangeiras, de motos chinesas chegando no mercado nacional e tomando de conta até com motos muito bonitas e de preço convidativo. Preço fácil é o que nós temos hoje. Mais especificamente, ele falou assim, olha, Cláudio, essa aqui eu achei muito parecida com a sua, só que a sua eu sei que é BMW, essa aqui é chinesa, ele não sabia o nome. E aí eu peguei o print que ele mandou da foto e fiz a minha pesquisa. E cheguei à informação de uma moto, de uma fábrica chamada Lonsin. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas está escrito Lonsin. E essa Lonsin, ela fabrica suas motos e ela fabrica peças para outras motos. E a BMW, a G310, GS310, ela tem o seu motor fabricado pela Lonsin. Não só a BMW fabrica peças lá, mas também a MV Augusta. Olha só, que nós não temos aqui no Brasil, só por importação. A MV Augusta também é fabricada pela Lonsin. Aí essa Lonsin faz as suas motos para aquele mercado e percebendo que essas montadoras de grife mandam a fabricação de peças, ela falou, opa, vamos entrar nesse mercado também premium. E criou uma subsidiária, sei lá, uma submarca, algo nesse sentido, chamada Vogue. Vogue, mas é V-O-G-E. Não sei se é Vogue ou se é Vogue. Eu percebi que em Portugal ela é muito forte, mas tem na Europa toda. E são motos lindas. Tem 11 modelos, de 125, passando por uma série de 300, até motos maiores. 11 modelos, você pode consultar agora aí no site dessa Vogue, ou Vogue, como queira. E motos muito bonitas, as 300, pelo amor de Deus, coloca nossas 300 aqui na questão estética, lógico, no bolso. Então, o que eu percebo? Se eles têm a expertise da fabricação, tanto é que as grandes marcas confiam na qualidade deles para fabricar suas peças por lá, e estão arrebentando no design, e o preço é esse absurdo de diferença em relação. Ainda estamos na campanha, segundo turno, né? Na sua cidade tem segundo turno? Aqui tem. Então nós estamos nessa loucura ainda. Pois bem, se eles têm a expertise da fabricação, se eles são top no design, eu estou chegando aqui na Munique Motos, você já conhece, vamos ver se tem desayuno, como dizem nossos irmãos de la banda por cá. Mas por que eles não atacam maciçamente? Por conta da nossa legislação, que protege muito as nossas, isso é bom, protege o nosso emprego também, nosso posto de trabalho, para quem vive disso. Para nós consumidores, há de certa forma um prejuízo, para a gente que é entusiasta, mas a gente tem que ver pelo lado de todo mundo, não resta dúvida. E por conta também de nós brasileiros nos apegarmos muito à questão da marca como qualidade. A questão de reposição de peça, a legislação já existe que tenha durante 20 anos. Mas é lógico que vai ter marcas que onde você chegar vai ter peça, onde você chegar tem um mecânico. A Honda, por exemplo, é que nem igreja católica e boteco. Onde você chegar, qualquer lugar, qualquer comunidade que você chegar no Brasil, você vai encontrar alguém que mexa com Honda. Tem uma oficinazinha ali, o cara fez seu curso do Senai e era com Honda, mas são as Hondas menores, obviamente. Você não vai chegar com a Africa Twin em qualquer lugar e achar que o cara vai consertar ela para ti, vai trocar o motor, nada disso. Mas aí desperta a nossa consciência coletiva de que essas marcas, elas têm maior qualidade, são melhores de revenda, em certa parte isso é verdade, por conta da facilidade de encontrar quem mexa e quem substitua,
E a revenda, né? É mais fácil de você revender uma marca já consolidada. E nessa questão das prêmios, você vai ver, por exemplo, essas Ondas, ela tem tudo e um pouco mais que as BMWs têm. O preço muito menor, não tem o motorzão todo, mas é a questão da grife. Você quer pagar um pouco mais pela grife, infelizmente, eu, você, todos nós, aí você recusa, às vezes fala, não, não sou assim, não, mas é sim. De forma geral, o ser humano no sistema do capital, a gente quer se destacar um pouquinho pela exclusividade, e a marca, ela dá exclusividade. Então eu vou mostrando aqui o pipocar, já mostrei algumas imagens aí do que o Jean, Dr. Jean Negreiros aqui de Porto Velho, Rondônia, empresário, que ele mandou essas imagens lá da feira de Canton Fair, a feira de Cantão, tradução livre, e vou mostrar para ti também a G310 aqui em detalhe, e nessa foto você compara como a capa do motor, ela é muito parecida com essa que eu estou te mostrando agora na foto. Vamos dar uma olhada ali, aproveitar, tem café da manhã, você já toma café da manhã comigo. Bora lá. Outra também que eu quero te mostrar, que tem uma foto, deixa eu achar a foto aqui, coloca, dá uma olhada aí. Parece muito com essa scooter aqui, e eu tenho um vídeo com ela aqui no canal. Vou te mostrar em detalhes para você fazer o comparativo, segura aí. Olha só a semelhança entre essas duas motos. Essa aqui é a C400X, você já viu eu rodando com ela aqui, já falamos da especificação técnica e tudo mais. E olha o que a gente controla na China. Então os caras com expertise monstra, né? Perceberam, fazem a fabricação, então já que conseguem fabricar para o terceirizado, eles mudam alguma coisa aqui ali, fazem os acordos de onde podem adentrar e fazer essa cópia aí, alguma diferençazinha e pronto. Tá feita a receita do sucesso. Aqui na Munique, café da manhã já foi tomado ali, mas deixa eu te mostrar como essas motos se parecem e de como a chinesa lá assumiu para si e tá ganhando dinheiro com isso, saca só. Essa aqui, a G310, dá uma ligada nos detalhes, lá tá vermelho, né? Mas olha o quadro, tampa do motor. Aí vamos para 900, lá tá branquinho, né? Aquele prata. Agora olha aqui, ó. Olha esse detalhe aqui, essa outra peça aqui, idêntico, né? Quadro, idêntico à moto. O que você achou? Fala aí. Então pessoal, videozinho rápido hoje só para fazer essa provocação, essa discussão aí desse domínio das chinesas no mercado nacional e de como talvez você não soubesse da existência dessa chinesa aí. Que bom que o meu primo estava lá na China e mandou as imagens dessa feira. Valeu, obrigado por ter acompanhado até agora, até a próxima, tchau.